A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou o Fabrício Branchini Beltramini. Eu sou um homem branco de cabelos castanho claros, já meio grisalhos, olhos azuis, barba no mesmo tom que os cabelos. Uso um óculos de aro vinho e estou com um paletó creme sobre uma camisa preta. Atrás de mim, uma prateleira com diversos souvenirs e logo abaixo um mural com diversas fotos. E eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos. Estou com um blazer verde sobre malha preta. Atrás de mim, uma parede branca com um quadro de fotos e uma mesa de trabalho. E este é mais um episódio do Pensar Inclusivo, com o pensamento. No meio corporativo, como contratar a pessoa e não a deficiência? No caminho para a verdadeira inclusão, é preciso quebrar barreiras e enfrentar dificuldades. Parte da dificuldade para a inclusão total, sobretudo no meio corporativo, está no fato de que as empresas contratam a deficiência para preencher requisitos mínimos de acessibilidade e não a pessoa. Há muito sendo discutido e propostas são avaliadas no dia a dia corporativo. Mas acreditamos que a interação da empresa com as pessoas com deficiência deve acontecer desde a entrevista, tratando sobre o acolhimento, ferramentas e a estrutura ideal para o cotidiano de trabalho. Eu já tive o prazer de trabalhar com o nosso convidado, eu como audiodescritor e ele como comentarista de futebol. Fizemos juntos a audiodescrição de uma partida do Campeonato Paulista. E é um assunto bem interessante que vai ficar para um próximo episódio. Seja muito bem-vindo, Darley. Pode fazer a sua descrição, por favor? Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Prazer, Fabrício, Mari. Eu sou Darley, tenho 29 anos, sou cego desde 1 ano de vida. Eu sou um homem branco. Me ajuda aí se eu mentir, Fabrício. Vai lá. Sou um homem branco, tenho cabelos pretos, os olhos verdes, estou usando um casaco azul e uma camiseta também azul, que é do Instituto INV, que é o time que eu jogo futebol de cegos. Imagino que atrás esteja aparecendo partes da minha sala. Eu uso uma barba que é preta, tá relativamente alta, e acho que é isso. Tá perfeito, tá perfeito. Bem-vindo, muito obrigada, Darley. E vamos começar falando um pouquinho sobre a sua formação, sobre o seu dia a dia, seus hobbies e como você perdeu a visão, que você mencionou que foi ao primeiro ano de idade, né? Isso. Eu sou formado em administração de empresas e hoje estou fazendo uma pós-graduação em gestão e liderança. Como eu falei, eu sou cego desde 1 ano de vida. Perdi a visão devido a uma doença chamada retinoblastoma, que é um tipo raro de câncer. Trabalho na área comercial de uma farmacêutica e sou jogador de futebol de cegos também, pelo Instituto Nova Visão. E assumo a presidência a partir de amanhã, 1º de junho. Olha, maravilha. Darley, agora trazendo um pouco mais para o nosso tema, quais foram as dificuldades e os desafios que você se deparou para entrar no mercado de trabalho? Como que se Eu, deu essa procura? eu acho que, como bem você falou, Fabrício, algumas empresas ainda contratam a deficiência, né? E eu gosto de ir para o processo seletivo para bagunçar o processo seletivo e bagunçar a cabeça do gestor. Porque eu já ouvi em processos seletivos que eu era muito bom, eu tinha muitas habilidades, aquela vaga era muito meu perfil, mas não dava para me contratar porque eu era cego. E aí eu acho que a gente tem direito em questionar, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que que você não pode me contratar? Porque às vezes as pessoas acham que pelo fato de você ser cego, você tem que necessariamente utilizar um elevador, necessariamente utilizar uma rampa. E não, a gente pode muito bem subir de escadas. Inclusive, eu prefiro subir de escada porque eu tenho medo de elevador. Hoje eu conto com a Clark, que é a minha cão-guia, então ela me facilita muito os meus deslocamentos, seja no ambiente corporativo ou seja na rua. E às vezes o gestor acha, ou a empresa que vai te contratar,
que ela vai precisar de alguém para te levar no banheiro, de alguém para te levar para almoçar. E, de fato, talvez no primeiro dia alguém tenha que te mostrar as estruturas. Eu brinco muito com as pessoas que no começo pegavam café para mim. Hoje sou eu que faço o café e levo para todo mundo. Então é natural desse processo de adaptação, alguém te auxiliar nos primeiros dias, para você conhecer ali a disponibilidade, né, a disposição do ambiente, e naturalmente você vai se soltando. Então as pessoas ainda acham, algumas pessoas, gestores, empresas, ainda acham que contratar pessoas com deficiência é um bicho de sete cabeças. Mas pelo contrário, não é. A gente precisa primeiro de boa vontade. E claro, adaptações são necessárias e a gente vai construindo isso no dia a dia, né? Com certeza. E a empresa que você trabalha, ela já tinha, por exemplo, um programa de incluir pessoas com deficiência ou tinha um interesse em criar uma política interna? Como que funciona hoje essa política de inclusão na empresa? Sim, nós já tínhamos. Eu ingressei em 2020 e nós temos esse programa para pessoas com deficiência desde 2019. Hoje nós temos programas para todos os grupos minorizados, né, LGBTQIAP+, mais 50, afrodescendentes, mulheres em cargos de liderança e pessoas com deficiência também. E aí eu assumi em 2021, na verdade, a liderança do grupo de pessoas com deficiência aqui para o Brasil. Nós somos uma multinacional, nós temos mais ou menos 40 mil funcionários no mundo, e eu fui o primeiro cego contratado, né? Mas brinco que eu não quero ser o único, eu quero mais, cada Claro. vez mais representatividade, né? Mais Darleys. E você, como líder, como é que você está implantando essa alteração? Você está criando alguma política diferente para essa contratação? Como que é o seu engajamento para que isso aumente, né? Para que aumente esse grupo que você mencionou? A gente criou um banco de talentos para pessoas com deficiência, que era uma reclamação frequente dos gestores, que eles não conseguiam ter a visibilidade de potenciais candidatos. Então, hoje a gente tem um banco de talentos, depois eu divulgo para vocês podem falar também. Nós criamos vagas específicas para pessoas com deficiência, e aí foi uma demanda nossa, né, do nosso grupo, que a gente chama de capability, né? E aí foi uma demanda nossa, que a gente não tinha por hábito criar vagas exclusivas. Eu sonho, óbvio, com um mundo que a gente não precise de lei de cotas e nem de vagas exclusivas. Mas ainda é muito necessário, porque às vezes as pessoas veem uma vaga, mas por não estar ali vagas exclusivas para pessoas com deficiência, elas não se candidatam. Eu me candidato em todas, porque como eu falei, eu gosto de bagunçar a cabeça do gestor, né? E mesmo que ele não me contrate, ele vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Então a gente trabalha muito nisso, no banco de talentos, em vagas exclusivas, em rodas de conversa com os gestores para conscientizar da importância de que é uma lei, né? A gente tem uma legislação que garante a contratação de profissionais com deficiência, mas mais do que isso, hoje a gente fala muito de mulheres na liderança, de afrodescendentes na liderança. E para pessoas com deficiência, o mercado como um todo, a gente está falando de vagas de entrada. Mas não é isso que eu quero. Eu sonho um dia em ser líder, eu quero construir uma carreira global, né? Eu quero morar em outro país e poder trabalhar na mesma empresa. E isso é uma construção diária, né? E você mencionando sobre essa questão de carreira, como é que é internamente? Você acha que as pessoas conseguem subir na carreira independente dessa política direta das pessoas com deficiência, das mulheres? Como é que funciona isso? Eu acho que sim, a gente tem que ter políticas, e é o que eu falo muito, a gente não adianta só contratar. A gente precisa criar possibilidades para desenvolver esses profissionais, porque infelizmente ainda a gente vem com um gap de aprendizado de pessoas com deficiência um pouco menos do que as outras pessoas. Isso é natural do processo, porque às vezes a gente não tem material adaptado, a gente não tem plataformas adaptadas. Então, naturalmente, a gente vem com um gap de aprendizado. No ano passado, a gente criou, dentro do nosso programa de estágio, vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Também foi uma discussão nossa, grupo com o RH, para que a gente já forme esses colaboradores dentro ali do programa de aprendizado do estágio, para que a gente já tenha colaboradores pronto para quando acabar os 2 anos ali de estágio, né? Ou até antes, a gente já consiga absorver esse pessoal. E aí um detalhe importante é que a vaga de estágio ela não conta para a contabilização da lei de cotas, né? Então eu achei bem legal esse projeto. Muito bom. Interessante, Ale. A gente pode dizer que você está num centro de excelência, né, de acolhimento, pelo que... Olha, eu brinco que eu tô na Disney. Eu sei que
não é muito comum, né, de pessoas com deficiência estarem ou falarem assim, mas eu falo com muito orgulho do que a gente está construindo. E a gente tem uma empresa muito próxima, né? Eu tenho a facilidade de sentar ali com o presidente da nossa empresa e de falar para ele, cara, acho que a gente pode seguir nessa linha. A gente foi para a Reatec no ano passado para criar um banco de talentos cada vez mais reforçado, né? A gente tinha um stand lá especificamente para mapear potenciais candidatos para o nosso banco de talentos e para as novas vagas que a gente tem em mente de abrir, né? Nossa, excelente iniciativa. Excelente iniciativa. Demais. E assim, tem algo que me marcou muito, porque a gente foi, entre aspas, né? Eu participei da Reatac em 2014. Participei em 22, então 8 anos depois. E a gente foi sem intérprete. E tem muitos surdos na Reatec, né? Então eu falei pro pessoal de um dia para outro, cara, a gente precisa de um intérprete, porque senão a gente vai morrer aqui, né? E foi muito legal a gente ter esse intérprete, a interação ali com o pessoal. Muita gente passou para se cadastrar. E é que eu brinco muito e falei ali pro Fabrício, né? Eu brinco que eu tô na Disney, mas é muito real o que eu vivo assim no meu dia a dia e até de integração com as pessoas, né? Porque não adianta eu só treinar os gestores, porque de fato os gestores são quem contratam. Mas quem convive, quem está no dia a dia é a equipe, né? Eu preciso treinar essa equipe e mostrar para eles que, cara, perguntem. Não ofende você perguntar. O que ofende é você criar preconceitos de que, eu não vou dar essa atividade para o Darley porque ele é cego e ele não vai conseguir fazer. Eu lembro que na minha primeira semana de trabalho me mandaram um e-mail com clientes que eu podia atender e aí pintaram os clientes de vermelho, assim, então, segue aí os clientes destacados que você pode atender. E, cara, de uma forma muito leve, eu falei, cara, eu vou atender todo mundo, porque eu não consigo ver o que tá em vermelho, o que tá em azul, o que tá em rosa. É mais fácil você filtrar ali, filtrei os clientes que você pode atender. E as pessoas, né, elas não estão acostumadas a conviver com pessoas com deficiência. É claro que hoje a gente tem muito mais informação do que a gente tinha quando eu iniciei no mercado de trabalho lá em 2013, né? As redes sociais tá aí para isso também. E a gente teve um boom de influenciadores com deficiência aí na pandemia, né? Então é muito legal você acompanhar a galera que faz sucesso aí nas redes, falando de diversidade, inclusão, o próprio Ivan Baron, que fala muito sobre isso, né? Eu tenho a Natália também, que ela trabalha na Globo e já trabalhou em um estúdio de gravação para uma novela. Então são mostrando que a gente consegue, né? Quebrando essas barreiras que cada vez mais a gente vai conquistar o nosso espaço, seja no mercado de trabalho, seja nas redes sociais também. Excelente, Darley. É um exemplo, o que a corporação faz hoje para outros lugares, mas assim, os lugares que não são a Disney, por exemplo, onde precisa ser construída essa infraestrutura, se é que a gente pode dizer assim, o que é mais importante? É ele preparar o ambiente ou ele ter a vontade de chamar a pessoa com deficiência e trazer essa inclusão do zero? Olha, eu acho que são algumas etapas. Às vezes a gente tem que fazer as coisas no amor e às vezes as coisas na dor, não tem muito o que fazer. Eu fui convidado para palestrar em uma empresa recente e o gestor me falou, ele falou, cara, eu tenho um programa de diversidade estruturado, eu tenho pessoas com deficiência, mas eu não consigo desenvolver. Sempre barra no gestor. Eu falei, cara, ou você é mais duro com o gestor ou você manda o gestor embora e contrata outro. Porque senão, naturalmente, você vai perder esses profissionais que são bons e que eles veem que aqui dentro eles não têm chance de crescimento. Eles vão para o mercado. Se a única chance de ser promovido, de ganhar mais, é ir para o mercado, esses profissionais vão para o mercado. Então, acho que são várias etapas. Mas a primeira é ter boa vontade, né? E saber que não vai ser fácil, às vezes terão dificuldades. Eu acho que as minhas maiores dificuldades hoje são ainda com os sistemas, que às vezes não são acessíveis. A gente utiliza um sistema que faz toda a gestão, né, de todos os pedidos que eu implanto, de que pedidos que são faturados, e eu não consigo ter acesso porque esse sistema é inacessível. A gente foi, contratou um jovem aprendiz, que dentro das atividades dele, ele também me mandaria esses relatórios, implantaria os meus pedidos no sistema. Excelente, é uma maneira de contornar esse problema que a gente tem. Mas a gente precisa pensar além. Numa próxima renovação de contrato, ou numa próxima troca de sistema, a gente já tem que desenhar essa parada acessível. Porque, claro, o jovem aprendiz é muito importante dentro do processo hoje, já que a gente não consegue ajustar esse sistema. Mas, no futuro, a gente tem que olhar para desenhar isso já acessível, né?
Hoje a gente tem uma plataforma, que é uma plataforma global de ensino, e inclusive a gente ganhou prêmios já, que a gente tem cursos corporativos, né, cursos de liderança, e sempre eu falei para o pessoal, falei, cara, a gente precisa desenhar essa plataforma cada vez mais acessível, para que eu consiga acessar, para que outras pessoas consigam acessar também. Porque só assim a gente vai nivelar o nível de conhecimento, né, de pessoas com deficiência com as outras pessoas também. Tá. Interessante que até agora há pouco você estava se referindo às dificuldades da inclusão da pessoa com deficiência na parte da gestão. E agora você trouxe um aspecto técnico, né, que foi o sistema. O sistema foi relativamente simples e foi uma adaptação que foi feita. De fato. Aham. Já a gestão, acho que já demora um pouco mais. Sim, eu acho que demora um pouco mais, mas naturalmente você vai criando encaixes, e é muito que eu falo para as pessoas. Eu quero não só trazer problemas, mas eu quero trabalhar junto também em soluções. Porque às vezes é muito fácil você trazer um problema, né? De que, olha, eu tenho esse problema aqui, se vira. Não, a gente precisa estar junto e desenvolver soluções juntos, né? Eu preciso ajudar você a pensar. E é muito que eu falo para as pessoas de que, cara, vamos precisarem de alguma coisa, testem. Por exemplo, quando a gente lançou o banco de talentos, eles me chamaram para testar. E que bom que me chamaram para testar, porque tinha uma parte que não era acessível. Então, antes da gente lançar, a gente corrigiu essa parte que não era acessível, e aí sim, a gente lançou acessível. Porque imagina ir para o mercado, né? E eu participei desse lançamento muito de perto, e não ser acessível para uma pessoa cega fazer o seu cadastro sozinho. A gente daria um tiro no próprio pé. Então é muito que eu falo para as pessoas, me tragam para as discussões, o que eu puder ajudar, é claro que eu tenho uma rotina de trabalho puxada, e não está dentro do meu escopo, mas sempre quando eu posso apoiar e estar tá ali discutindo uma melhor maneira de criar, uma melhor maneira de desenvolver, é isso, a gente precisa estar tá junto nessas discussões, né? Joia. E ó, fala para a gente qual que é a sua função e quais são as ferramentas que você utiliza para ferramentas assistivas. Boa. Eu trabalho na área comercial, sou coordenador dentro da área comercial, e aí meu papel é atender clientes de todo o Brasil, falo com clientes de todo o território nacional, muito hoje voltado para o agro, dentro do agro, a pecuária, né? 99% dos meus clientes são da pecuária. De ferramentas de acessibilidade, eu utilizo um leitor de tela no meu computador, e hoje a gente tem alguns que são gratuitos, outros que são pagos, tem essas duas opções, então leitor de tela não é uma desculpa para a empresa não te contratar. Uso o celular corporativo, e aí dentro do celular corporativo tem o recurso de acessibilidade, que já é nativo, e o jovem aprendiz, na verdade hoje é um estagiário, mas no começo era um jovem aprendiz, que me ajuda nessa questão de extrair relatório, colocar os meus pedidos e tudo mais. Ou seja, ferramentas bem simples que você utiliza Bem simples. para equiparar assim, o trabalho de qualquer pessoa sem deficiência. O leitor de tela, basicamente, e o celular com o O talkback. celular Já já tem é o do nativo nativo do... isso, da contratação de todos, né? Aham. Então, só o leitor de tela mesmo, que hoje a gente utiliza o leitor de tela, que é um software pago, mas também tem a opção de um software gratuito. Isso não é um empecilho, né? Uhum. E pensando de dentro para fora, como é que é a questão da comunicação com os clientes? Você acha que existe já um empenho da acessibilidade, está incluída nessa comunicação? Porque internamente você mencionou a plataforma, que aí você até já contribuiu com a questão da acessibilidade, tem insistido para que isso se aprimore, mas como que é para fora, com os clientes, com os parceiros, existe uma comunicação acessível nessa intermediação? Hoje a gente tem a facilidade de estar no mundo tecnológico, né? Então, se o cliente tira uma foto de alguma coisa que ele escreveu ali no computador, de tipo, preciso disso, eu consigo, com o recurso do celular, fazer a leitura dessa imagem. Se ele É. tira uma foto, perfeito. Se ele tira uma foto do que ele escreveu numa folha, por exemplo, às Hum. vezes eu não consigo, porque aí varia muito da letra de cada um e a gente sabe que tem pessoas com letras bonitas, pessoas com letras feias. E Uhum. aí, se eu já tenho um diálogo com esse cara, né? Se eu já atendi ele outras vezes e tudo mais, eu falo para ele, cara, eu sou cego. Será que você pode descrever essa falta aí para mim? Me fala aí no áudio, escreve o que você precisa e tudo mais. Uhum. A primeira reação do cara é ficar em choque, né? Mas, pô, como você tá falando comigo, cara? Tu é cego.
E a maioria dos meus clientes são de regiões pequenas, né, do interior e tudo mais. Eu atendo Uhum. caras do Acre, caras de Rondônia, assim, talvez nunca ouviram falar de cão-guia, ou nunca viram, ou nunca trabalharam, provavelmente, né, nunca trabalharam com alguém cego. Essa é a primeira reação, mas como que você fala comigo, né? Como que você Como que interage, como você que você fala se você é escreve? cego, hein? Tipo, como que você lê minhas mensagens? E aí todo aquele processo de explicar, né? Ó, eu utilizo um recurso de leitura de tela no meu celular, então ele vai lendo tudo que você escreve e tudo mais. Eu sempre fui preguiçoso para criar conteúdo. E aí, por muita insistência, eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais, para Uhum. Instagram, TikTok e tudo mais. E aí eu falo um pouco disso, né? Dos recursos que eu utilizo de acessibilidade no meu computador, no celular, como eu faço para pegar um aplicativo de mobilidade, por exemplo. E é muito legal ver a reação das pessoas de que, caramba, ele consegue fazer tudo isso mesmo sendo cego, né? Porque as pessoas não têm o conhecimento. E acho que faz parte de cada um de nós, cada um com a sua deficiência, orientar essas pessoas, né? E informar e mostrar que é possível. Sim, e você coloca no seu currículo, por exemplo, quando você preenche no banco de talentos, vamos supor que você fosse preencher agora para uma vaga. Você preenche dizendo que você tem o cão guia, dizendo que você tem a deficiência visual. Como é que é esse processo? Você precisa detalhar ou você acha que isso não faz diferença, o que não deveria fazer, mas em função do cão guia, por exemplo, da estrutura, isso é necessário você passar? Como é que é a reação das pessoas em relação a isso? Primeiro é como que eu vou fazer para não brincar, né? Essa é a primeira reação. Mas assim, eu sempre coloco que eu sou deficiente visual, né? Eu coloco lá que eu sou cego e o meu CID, né, que é o Código Internacional de Doenças. Eu não cito no meu currículo que eu tenho cão guia, mas sim numa entrevista, por exemplo. Hoje a gente faz muito, né, online. Então aí eu cito que eu tenho cão guia. E a adaptação para receber o cachorro é normal, né? É você não brincar quando ele está em trabalho. Hoje eu deixo a Clark muito solto lá no escritório, né? A gente trabalha numa empresa de saúde animal, então as pessoas são fanáticas por bicho, né? E quando ela não está trabalhando, eu deixo ela o tempo todo solta, só oriento, né, de que não pode dar comida, só uma fruta ou outra ali, mas não dá a todo momento também. É só essa Uhum. orientação e ela fica solta, brincando o dia inteiro. E ela é apaixonante, a Clark, né? Ah, eu conheci no A gente, vídeo, é verdade. Eu vi no a vídeo, a gente Clark. sabe que a Ela gente não pode, mas pô, tinha uma hora que a gente estava trabalhando junto, ela estava do meu lado e começou a lamber minha perna. Eu falei, o todo, né? ela é sem vergonha, ela gosta de carinho. Quem não É, gosta de carinho, né? que legal. A gente falou das ferramentas que você utiliza para o corporativo, e para lazer. O que que você utiliza, Valéria? Você falou já de redes sociais, já pode deixar o teu Instagram para o pessoal começar a te seguir e fala para a gente em teatro, cinema, como é que está o estado da arte hoje, da acessibilidade, principalmente sobre audiodescrição, por deficiência visual. Olha, eu fui inserido nesse mundo de audiodescrição faz pouco tempo, 2018 ali, 2019. E hoje eu brinco que eu virei Nutella, né? A vida inteira eu assisti coisas sem audiodescrição e hoje eu detesto assistir alguma coisa sem audiodescrição. Porque, cara, é um recurso incrível que nos dá muitos detalhes. Eu assisti La Casa de Papel, né, com audiodescrição. Cara, fenomenal, fenomenal. Assim, tudo aquilo que você perdia, né, de detalhes, às vezes de expressões, né, dos personagens, que, claro, você vai imaginando ali com o diálogo, mas com audiodescrição isso é muito perfeito, né? E aí eu até brinco com as pessoas, pô, vamos assistir alguma coisa. Fala, mas tá, tem audiodescrição ou não? E aí eu já me irrito, tipo, que droga, não tem audiodescrição. Então eu virei Nutella. Depois que eu fui inserido nesse mundo, eu cresci muito sem referência, né? Eu estudei em escola pública, eu era o único cego na minha escola, e aí eu comecei a ter mais contatos com pessoas com deficiência visual em 2012, mas aí fui para a faculdade, me afastei também, mercado de trabalho e tudo mais. Comecei a ter contato em 2017 de novo, que aí foi quando eu comecei a jogar futebol. E aí peguei a Clark em 2018, então me aproximei muito das pessoas que têm cão guia também. E aí, naturalmente, você vai aprendendo mais sobre esse mundo e mais sobre os recursos, né? Mas eu acho incrível o recurso de audiodescrição. E acho que hoje, com aplicativos, né, o projeto que a gente tocou também de ter a audiodescrição no futebol foi um divisor de águas. E, cara, são coisas que você não imagina, né? A torcida, os detalhes que tem ali na lateral do campo, os detalhes da bandeira, por exemplo.
Eu sou Como que foi palmeirense. a repercussão do público? Como é que foi? Você ouviu o Foi comentário? muito legal, muito É. legal. A galera se amarrou nessa descrição, né? Às vezes você imagina que o cara faz o gol ali. Eu lembro uma descrição do Fabrício que ele fez do Endrick. Acho que o Endrick fez gol na final da Copa do Paulista. E aí ele saiu andando. Tipo, nem comemorou o gol assim. Eu falei, cara, como é possível, né? O cara faz um gol e nem comemora. E aí assim, eu imaginava o cara sair se dando cambalhota, pulando, porque quando eu faço gol, eu faço isso, né? De Aí, tipo, o tudo. cara só mais um gol. E aí, pô, é incrível essas descrições. O futebol é um assunto à parte para a gente trazer. Você Eu fala amo. Eu isso, amo esporte Ai, vai como um ser um todo. prazer a gente Eu, ter uma nova atuação conversa com você, complementar. inclusive saber, né, do dia a dia do seu time, como é que vai ser muito bom. Mas eu queria te perguntar em relação à repercussão agora nas redes sociais. Você falou que você tem publicado no TikTok. Como é que tá esse debate? Você tem, assim, o pessoal que procura saber mais sobre a deficiência, sobre o dia a dia? Como é que é esse debate, né? muito. A galera pergunta bastante. Às vezes umas perguntas que você fala, caramba, não é possível que essa galera perguntou isso. Mas é muito legal essa interação com a galera, porque a galera não tem no dia a dia, né? Não tá acostumada, às vezes não conhece, não vê. E ainda eu tenho dificuldade em alguns casos que a galera quer brincar com a Clark quando ela tá me guiando no metrô, por exemplo. Então eu já falei desse tema, né, da importância de não distrair o cão guia, principalmente quando ele tá em trabalho, porque Uhum. é uma vida ali que ele tá guiando, né? É. E a galera interage muito, é muito legal. Eu tô gostando demais. Assim, tá assustador. Tem um vídeo já com 4 milhões de visualizações assim no Olha, TikTok. Não, e deixa aí Mas seu contato pra gente, qual que tem é pro pessoal? o Instagram aí. o meu TikTok é @OliveiraDarley, Darley com Y. E meu Instagram, @DarleyOliveira_. Tudo que eu posto no Instagram, eu posto no TikTok também. Tem um vídeo no TikTok, no Instagram, que eu acertando o travessão, Esse é né, no futebol. impressionante, cara. Isso aí é Tá com fantástico. mais de 2 mil comentários, assim, mais de 300 visualizações, Acertando o 300 mil travessão. visualizações. O Isso, travessão. acertando o travessão. Que legal. Tem que ir lá na rede do Darley e ver isso daí. Tem vários Tô interessantes. curiosa. Acertando a cesta de Vai para trás. basquete. Que Oi? legal. E o banco de talentos? Fala para nós, como é que o pessoal acessa? É só você entrar no nosso site, da MSD, e lá você encontra o nosso banco de talentos. Eu vou passar o link para vocês, e aí vocês Tá, colocam na descrição do podcast também. tá Então, tem o ótimo. Que Instagram, tem o bom poder TikTok. divulgar. Agradeço muito. É uma oportunidade para que as Com pessoas possam certeza. procurar, compartilhar. E parabéns aí por todo o seu empenho, por seu internamente na empresa. Eu acho que é isso aí. Você tem o papel de líder e você é um líder lá, porque o gestor, o líder, ele faz isso, né? Ele traz esse engajamento, ele procura, como você falou, o debate, e isso é muito legal, viu? Muito obrigada por poder compartilhar isso com a gente e mostrar que é esse lado Disney do corporativo, né? Sem dúvidas. E é que eu brinco muito, até uma frase do nosso presidente, né, o Delair Bolles, que não interessa a história que você conta, interessa a história que as pessoas contam sobre você, né? E eu acho que o maior legado desse mundo é as pessoas que a gente impacta na jornada, as pessoas que a gente impacta nesse caminho que a gente vive, que é a vida, né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. E se eu impactar 1% das pessoas que assistem o meu conteúdo, já foi uma grande vitória, né? Maravilhoso. Obrigado, Darley, pelo seu tempo e certeza que você é uma inspiração para muita gente quanto à sua postura, seu progresso profissional Obrigado, e a sua obrigado. simpatia, né, que você esbanja. Obrigado, obrigado. Tem momentos que eu sou duro também, né? Tem que ser. Eu brinco com o pessoal que às vezes você tem que entrar na voadora, né? Claro, às vezes você entra ali fazendo carinho, mas alguns momentos você tem que ser mais duro, né? É natural do processo. Mas geralmente eu sou sempre brincalhão, sempre sorrindo. Porque Que a bom. vida tem que ser leve, né? É isso aí, é isso aí. Você é um exemplo de vida leve. E vamos lá nas redes sociais, vamos compartilhar todas as formas de conhecer, de debater a respeito, que isso é muito bom. E este foi mais um episódio do Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.